Imagine dois aposentados, os mesmos US$ 800 mil, ambos com 65 anos, mesmo estilo de vida. Um morre rico, o outro na miséria. Um morre rico aos 92, o outro fica na miséria aos 78. Mesmo mercado, mesmos saques. O que os separa? A verdade é que não é sorte, não é o momento certo do mercado, não é algum ativo secreto que os ricos estão escondendo. É um padrão. Um padrão silencioso, previsível, quase entediante, que aparece nos dados várias e várias vezes. Aqui está a verdade. O setor de aposentadoria sabe disso há décadas. Eles só não começam por aí. Porque se você realmente entendesse, pararia de comprar os produtos que eles te vendem. Então vamos analisar. Por que tantas contas de aposentadoria batem numa parede exatamente aos 78 anos? Não aos 82, não aos 90, 78. E mais importante ainda, a estrutura simples de 3 categorias que mantém você do lado certo desse número mágico. Por que exatamente aos 78 e não mais tarde? Fica comigo. Deixa eu começar pelo mito que você já ouviu em todo lugar. Você já ouviu falar da regra dos 4%? Pegue o seu pé de meia, multiplique por 4%, essa é a sua retirada segura. Aposente-se com 1 milhão, gaste 40 mil por ano, ajuste pela inflação e nunca fique sem dinheiro. Simples, reconfortante, repetida em todas as mesas de cozinha da América. Mas aqui está a história de origem que a maioria das pessoas não percebe. Um planejador financeiro chamado William Bengen fez os cálculos lá em 1994, usando os retornos históricos do mercado americano. Voltando a 1926, ele fez uma pergunta: qual taxa de retirada teria sobrevivido a cada janela de aposentadoria? Cada janela de aposentadoria de 30 anos naquele conjunto de dados. A resposta que ele chegou foi de aproximadamente 4%. Nem 5%, nem 6%, 4%. Esse simples número moldou silenciosamente cada plano de aposentadoria vendido na América desde então. Agora leia com atenção, porque a maioria dos consultores passa por cima de 3 detalhes cruciais que silenciosamente mudam tudo sobre essa regra. Primeiro, Bengen usou uma carteira fortemente concentrada em ações dos Estados Unidos, geralmente algo entre 50% e 75% em ações. Segundo, ele presumiu que você reequilibraria mecanicamente todos os anos, não importava o quão apavorado o mercado em queda fizesse você se sentir. E terceiro, ele presumiu exatamente uma aposentadoria de 30 anos, não 35 anos, não 40, apenas 30, redondinho. A maioria das pessoas não percebe como essa estrutura se torna frágil quando as suposições subjacentes mudam, nem que seja um pouquinho. Viva 5 anos mais do que o planejado. Aposente-se em uma década ruim. Segure dinheiro demais por puro medo. Qualquer um desses cenários, e a regra dos 4% silenciosamente deixa de funcionar exatamente quando você mais precisa dela. Mas o seu consultor continua repetindo isso, porque é fácil de dizer, fácil de vender e fácil de culpar depois. Essa é a armadilha do conforto. Configure, esqueça, coloque sua aposentadoria no piloto automático. Só que o piloto automático foi feito para uma única pista de pouso. A regra funciona, até que uma década específica a quebre. E aqui está o mais estranho sobre quando isso acontece. Essa década quase sempre começa bem no ano 13 da sua aposentadoria, e ninguém te avisa sobre isso. Vamos analisar os números. O Employee Benefit Research Institute, EBRI, para abreviar, publica dados poderosos sobre aposentados. Não são projeções, não são simulações, contas reais, saques reais, padrões reais de esgotamento de americanos de verdade vivendo aposentadorias de verdade. Quando você agrupa o momento em que os aposentados enfrentam problemas sérios, quando os saldos caem abaixo do necessário para sustentar seu estilo de vida, padrões surgem. A mediana fica em algum ponto entre os 76 e os 80 anos.
Bem no meio dessa faixa está a idade de 78 anos. Agora faça a conta simples. O americano médio se aposenta por volta dos 65 anos. Some 13 anos. Você chega aos 78. Isso não é coincidência, é uma falha estrutural. E aqui vem a parte contraintuitiva que quase ninguém percebe chegando. A maioria dos aposentados vê o saldo nominal da sua conta atingir o pico por volta dos 72 anos, anos depois de terem se aposentado. A carteira deles, no papel, parece maior do que no dia em que se aposentaram. Sentem-se ricos, trocam de carro por um modelo melhor. Eles fazem a grande viagem, ajudam os netos com a faculdade. E então, silenciosamente, a curva começa a se inclinar. Aos 75, os saques começam a superar o crescimento. Aos 77, o saldo cai em dólares absolutos e a queda acelera. Aos 78, o pânico se instala. A maioria das pessoas não percebe o quão grande é essa diferença de confiança até que seja tarde demais. Pesquisas mostram que os aposentados superestimam consistentemente por quanto tempo seu dinheiro vai durar em 7 a 10 anos inteiros. O plano deles diz 95, a conta deles diz 78. Por quê? Porque 3 forças invisíveis convergem no ano 13. Deixe eu te apresentar cada uma delas, uma de cada vez. Força número 1. Risco da sequência de retornos. Este é o conceito mais mal compreendido em todo o planejamento de aposentadoria. Então deixe eu explicar bem devagar para você. Imagine 2 aposentados. Ambos começam com exatamente $1 milhão. Ambos retiram 50 mil por ano, ajustados pela inflação. Ambos têm exatamente a mesma rentabilidade média ao longo de 25 anos, digamos 7% ao ano em média. Você acha que os dois terminam no mesmo lugar, né? Não terminam, nem de perto. Veja o porquê. O aposentado A tem os bons anos primeiro, grandes retornos positivos do ano 1 ao ano 5, e depois um meio conturbado. Depois, retornos médios perto do fim. O aposentado A morre com mais de $1 milhão ainda na conta. Aposentado B tem retornos idênticos, só que na ordem inversa. Os mercados ruins atingem os primeiros 5 anos, a mesma média invertida. O aposentado B está falido no 17º ano. A mesma matemática no papel, realidade oposta. E aqui está exatamente o porquê. Quando você vende ações em um mercado em queda para financiar seu estilo de vida, está consolidando prejuízos permanentemente. Você está vendendo mais ações a um preço menor pelos mesmos 50 mil. Essas ações não podem participar da recuperação. A capitalização composta, que deveria ter sido sua amiga por 30 anos, torna-se sua inimiga nos últimos 15. Os primeiros 5 anos da aposentadoria decidem quase tudo. Os estatísticos chamam isso de janela de fragilidade, e com razão. Aposente-se em plena alta e terá uma folga enorme. Aposente-se numa recessão e cada retirada é uma ferida. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Você não pode controlar o que o mercado te dá nesses primeiros 5 anos. Você só pode controlar sua resposta. Retiradas rígidas de 4%, ignorando o mercado, garantem uma terceira década arruinada. Essa é a força número 1. O risco de sequência é só o começo. A força número 2 atinge todo mundo, até os sortudos. Força 2. A inflação. Mas não a inflação que você está acostumado a ouvir no noticiário todo santo mês. O governo publica o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, que acompanha a cesta de bens e serviços do americano médio. Moradia, alimentação, combustível, entretenimento. Mas os aposentados não gastam como o americano médio, nem de longe seguem essa cesta. Eles gastam mais com o que sobe de preço mais rápido: saúde, medicamentos com receita, serviços domésticos, impostos sobre imóveis e seguros. Os economistas, na verdade, têm um índice separado para isso, chamado CPI-E,
que acompanha a inflação especificamente para os americanos idosos com mais de 65 anos. E ano após ano, o CPI-E fica cerca de 0,3 a 0,6 pontos percentuais acima do CPI comum. Não parece muito, mas ao acumular isso ao longo de 13 anos, o custo de vida real do aposentado sobe de forma significativa. Mais alto do que o número que o seu ajuste de custo de vida da Previdência Social está realmente acompanhando. Agora acrescente a isso a saúde especificamente. Os custos médicos para pessoas com mais de 65 anos têm aumentado entre 5% e 7% ao ano durante 2 décadas. Não é um erro de digitação. 5% a 7%. Enquanto isso, a regra dos 4% assume que os gastos crescem junto com a inflação geral, talvez 2% ou 3%. Faça a conta dos juros compostos. Um aposentado que gasta 15 mil em saúde aos 65 está a gastar perto de 30 mil em saúde aos 78. Mesma pessoa, mesmo seguro, mesmo corpo. O dobro da conta. Aqui está o custo oculto do Medicare que a maioria das pessoas não percebe. O Medicare não cobre atendimento odontológico, oftalmológico, aparelhos auditivos, nem cuidados de longa duração. Os planos complementares ajudam, mas custam dinheiro de verdade. E todos os anos, esses prêmios sobem silenciosamente ainda mais. Aí vem o grande choque. Por volta dos 77 anos, chega o evento de cuidados de longa duração. Uma queda, um derrame, um diagnóstico de demência. De repente, você está diante de 8 a 12 mil dólares por mês para instalações de vida assistida, ou de 5 a 7 mil por mês para cuidados domiciliares. O evento médio de cuidados de longa duração dura de 2 a 3 anos. É um item de 200 mil dólares que ninguém realmente planejou naquela bonitinha regra dos 4%. É assim que os 78 se tornam o precipício. Não é que os mercados se voltem contra você, é que a biologia chega na hora marcada. Agora, a virada do meio. O verdadeiro culpado não são os mercados, nem sequer é a inflação. A questão é a seguinte: é você. A terceira força é o comportamento. E essa aqui incomoda um pouco, então deixa eu falar de forma bem direta agora. A maioria dos aposentados sabota o próprio portfólio por meio de escolhas completamente racionais e humanas. Não escolhas burras, racionais, humanas. Aqui está a primeira armadilha comportamental: os anos ativos. Dos 65 aos 72, você está saudável, livre, finalmente com tempo. Então você gasta. Cruzeiros, casas de veraneio, presentes generosos para a família. Não são gastos imprudentes, apenas um otimismo silencioso e alegre. E no mercado bom, parece totalmente sustentável, porque o saldo da sua conta só continua subindo. Então a segunda armadilha entra em ação. Uma crise chega. Você tem 71 anos e sua conta cai 15% rapidamente. Você entra em pânico, liga para o seu consultor. Move uma boa parte para o caixa para poder se sentir seguro. Só que agora você consolidou o prejuízo e ainda se desfez justamente dos ativos que teriam se recuperado mais rápido. Esse acúmulo de dinheiro movido pelo medo prejudica silenciosamente todo o seu portfólio durante a próxima década inteira da sua aposentadoria. A terceira armadilha é legal, não emocional. Chama-se Distribuição Mínima Obrigatória, ou RMD para encurtar. A partir dos 73 anos, o governo obriga você a sacar uma porcentagem das suas contas de aposentadoria tradicionais todos os anos. E você paga impostos sobre cada dólar. Precisando do dinheiro ou não, a Receita quer a parte dela. Para muitos aposentados, aquele primeiro saque obrigatório é um choque. Eles simplesmente não se planejaram para isso, sinceramente. Eles sacam o dinheiro, pagam o imposto e a taxa de retirada sobe silenciosamente de 4% para 6%. E depois tem a quarta armadilha de que quase ninguém fala:
a faixa de imposto da viúva, e é impiedosa. Quando um dos cônjuges falece, estatisticamente, um morre 7 anos antes do outro, o sobrevivente passa a declarar o imposto de renda como solteiro. Mesma renda, faixas diferentes. O imposto sobre a Previdência Social e os saques obrigatórios de repente sobe 20, 30, às vezes 40%. É um aumento de imposto disfarçado, que cai bem na faixa dos 75 aos 80 anos, exatamente onde estamos. Projete isso daqui a 10 anos e o número fica realmente feio. Deixa eu te mostrar em dinheiro de verdade. Conheça 2 arquétipos. Ambos se aposentam aos 65 anos com $800 mil, os mesmos portfólios e a mesma retirada inicial. O arquétipo A segue o roteiro clássico, 4%, ajustados pela inflação todo ano, não importa o que o mercado faça. Rígido, disciplinado, exatamente o que o setor ensina. O arquétipo B segue um plano dinâmico com a mesma retirada, mais margens de segurança. Se o mercado cair com força, eles cortam os gastos não essenciais em 10% por um ano ou 2, sem drama. Se o mercado disparar, eles tiram um pouquinho a mais e reconstroem sua reserva de caixa para a próxima queda. Eles também pré-financiam um fundo de reserva para a saúde aos 70 anos e fazem pequenas conversões para Roth para reduzir os RMDs futuros. Avancemos para o ano 13, aos 78 anos. Agora, isso depende muito da sequência de retornos que eles obtiverem. Não vou te prometer um número específico, porque quem faz isso está mentindo descaradamente na tua cara. Mas ao longo de milhares de simulações de Monte Carlo, o padrão se repete teimosamente, uma e outra vez. O arquétipo A, o rígido, muitas vezes está com 200 ou 300 mil, vendo o saldo encolher aterrorizado. O arquétipo B, o dinâmico, geralmente ainda está sentado sobre 500, 600, às vezes até 700 mil dólares. É uma diferença de 200 mil dólares, maior que o salário anual da maioria das pessoas, às vezes maior que a própria casa em que elas moram. E vem quase inteiramente de pequenos ajustes chatos e sem graça feitos ao longo do caminho. Os juros compostos funcionam nos 2 sentidos. Um excesso de 10% no terceiro ano não custa 10%. Custa cada ano futuro de crescimento composto. Além disso, cada saque agora é feito sobre uma base menor. Pequenas decisões se transformam em consequências enormes ao longo de décadas. A diferença aos 78 é maior do que a maioria dos salários. O arquétipo B não é mais inteligente nem mais sortudo. O arquétipo B é flexível. Aqui está a verdadeira contratese, e é aqui que você precisa prestar atenção. O principal fator de esgotamento da aposentadoria não são os mercados, não é a saúde, nem sequer são os impostos. É a rigidez nos levantamentos. Tratar um plano criado em 1994 como se fosse física. Estudos mostram que aposentados que utilizam estratégias de retirada flexíveis e baseadas em regras preservam de 150 a 250 mil a mais, ao longo de 30 anos, em comparação com quem segue mecanicamente a regra dos 4%. Esse é o custo oculto de se sentir seguro. Por isso, 78 é o ponto de inflexão estatístico. Não é destino nem medicina. É o ano em que o plano rígido finalmente se quebra. Ele se depara com 3 forças combinadas ao mesmo tempo: sequência, inflação e comportamento. E a barreira dos 78 se rompe. A segurança verdadeira não é uma taxa fixa. A segurança verdadeira é adaptável. Isso é riqueza de verdade, em vez de apenas parecer rico. É a diferença entre um aposentado que mantém seu estilo de vida e outro que acaba pedindo ajuda aos filhos. Então, o que realmente funciona? Aqui está a estrutura. Vamos analisar. São 4 peças em movimento. Vou explicar cada um deles em linguagem simples. Pense em qual peça está faltando para você neste exato momento. Peça número 1. O sistema dos 3 baldes.
Esta é a espinha dorsal que sustenta todo o seu plano de aposentadoria. Você divide seu dinheiro em 3 baldes com base em quando pretende realmente gastar cada real. Bucket número 1 é dinheiro e equivalentes. Poupança de alto rendimento, fundos do mercado monetário, títulos do tesouro de curto prazo. Nada exótico. Ele guarda de 1 a 2 anos das suas despesas de vida previstas. Não 5 anos, não 10, apenas 2. Sua função: pagar suas contas sem nunca te obrigar a vender ações no mercado ruim. O segundo balde é composto por títulos e renda estável. Títulos de médio prazo, alguns CDs escalonados e ativos que pagam dividendos, todos trabalhando em conjunto. Este balde guarda os próximos 3 a 7 anos de despesas, reabastecendo silenciosamente o balde 1 ao longo do tempo. Ele te dá algo para gastar quando o mercado de ações tem um ano realmente ruim pela frente. O terceiro compartimento é puro crescimento. Ações na maior parte. Fundos de índice amplos, diversificados e chatos, fazendo um trabalho silencioso e paciente. Ela guarda tudo que está além de 7 ou 8 anos daqui. Não é para o aluguel do próximo mês, é para mais adiante. A sua função é crescer discretamente durante a segunda metade da reforma, mantendo-o financiado para além dos 78. O objetivo central dessa estrutura é tanto psicológico quanto financeiro, e é por isso que isso importa mais do que tudo. Quando os mercados caem 30% e as notícias gritam pânico, você olha para o balde 1 com calma. Você vê 2 anos de dinheiro parados ali. Não precisa vender nada. Você espera. Você deixa o balde de crescimento se recuperar no seu próprio ritmo, sem pânico, sem precisar vender às pressas. Essa única mudança de comportamento vale mais do que qualquer taxa de administração que você venha a perseguir ou economizar. Peça número 2. Proteções. Esta é a regra de flexibilidade que separa o arquétipo B do arquétipo A diretamente. Em vez de ajustar cegamente os saques pela inflação todos os anos, você define, na verdade, 2 limites claros em torno da sua carteira. Limite superior. Se o seu portfólio crescer além de um certo ponto, você pode se dar um aumento. Guarda-corpo inferior. Se a sua carteira cair abaixo de um certo ponto, você reduz os saques em cerca de 10%. 10%, aliás, é bem mais fácil do que a maioria dos aposentados imagina que vai parecer. Uma refeição a menos no restaurante por semana, adiar uma viagem planejada ou deixar para depois a troca do carro. Ninguém passa fome. Aquele pequeno corte no momento exatamente errado economiza $100.000 para você. Peça número 3. Reabasteça os baldes, mas apenas a partir da força, nunca, jamais a partir da fraqueza ou do pânico. Quando o balde de crescimento tem um grande ano de alta, você realiza alguns ganhos e reabastece o balde 2. Quando o balde 2 estiver confortável, você reabastece o balde 1. Essa sequência é, na verdade, todo o truque oculto. Você nunca vende ativos de crescimento em um ano de baixa para comprar mantimentos. Quase ninguém realmente segue isso. O consultor Beles definiu retiradas mensais fixas, sacando proporcionalmente de tudo, tanto nos anos bons quanto nos ruins. Peça número 4. Um fundo de reserva para saúde até aos 70, totalmente separado dos seus 3 potes habituais. Entre os 65 e os 70, reserve de 50 a 250 mil exclusivamente para imprevistos médicos. Você não mexe nele para cruzeiros, netos ou um telhado novo. Ele fica ali, crescendo silenciosamente, esperando pacientemente que o choque de saúde aos 77 ou 78 anos acabe atingindo a sua família. Quando isso acontecer, você terá munição. Seu fundo de crescimento nunca precisará sangrar para cobrir a sala de emergência. E mais uma coisa, nos anos de intervalo entre a aposentadoria e o momento em que a Previdência Social entra em vigor por completo, mais tarde, aproximadamente entre 65 e 73, você tem uma rara oportunidade fiscal que a maioria dos aposentados perde por completo.
Sua renda está temporariamente baixa. Sua faixa de imposto está temporariamente baixa. Este é o momento para conversões Roth. Você transfere partes da sua conta de aposentadoria tradicional para uma Roth, pagando imposto pela alíquota muito mais baixa de hoje. Isso reduz seus RMDs futuros. Cada dólar convertido é um dólar que nunca será sacado à força aos 73 anos. Nunca mais tributado. Nunca mais inflando a faixa de imposto da viúva que esmaga seu cônjuge depois que você eventualmente falecer. Feitas da maneira certa, as conversões Roth durante os anos de intervalo podem valer centenas de milhares de dólares ao longo de toda a aposentadoria. Então junte tudo. 3 reservas, para você nunca precisar vender numa baixa quando os mercados desabam. Proteções, para que você flexione em vez de quebrar. Recargas vindas da força, para que os juros compostos permaneçam firmemente do seu lado. Adicione um fundo de saúde para que um choque médico aos 77 anos não destrua completamente o seu motor de crescimento. E as conversões para Roth aos seus 60 anos, para que o fisco não dê mais uma grande mordida aos 73. É isso. É essa a estrutura toda. Não é nada exótico, não é nada proprietário. Na verdade, é bem simples. Não exige uma conta especial, um consultor caro, nem um produto seguro com um folheto de 15 páginas. Exige atenção. Uma vez por ano, talvez 2, se você quiser ser ainda mais minucioso. Olha, tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebe sobre a própria aposentadoria. E é meio constrangedor, para ser sincero. A pessoa aposentada, em média, gasta mais tempo planejando uma única viagem de férias do que revisando o dinheiro que precisa durar décadas. 30 anos de aposentadoria. E isso recebe menos atenção estrutural do que uma semana reservando uma viagem à praia. 2 horas por ano, sentado com uma planilha ou com o seu consultor, fazendo 3 perguntas simples com honestidade. Os baldes estão equilibrados. Preciso ajustar. Preciso converter mais dinheiro para o Roth. 2 horas por ano são a diferença entre morrer rico aos 92 e ficar na miséria aos 78. Mais uma coisa determina se essa estrutura se sustenta. E não é matemática. É disciplina no momento em que mais importa. Disciplina no 2º ano, quando o mercado está em alta e você sente que as travas de segurança estão cautelosas demais. Ou no 7º ano, quando uma recessão chega e o noticiário está-te dizendo para vender tudo. A estrutura só funciona se você realmente a seguir quando parecer errado. Essa é a parte silenciosa. É por isso que tão poucos aposentados chegam aos 90 com dinheiro sobrando. Não porque não soubessem, porque no momento eles simplesmente não agiram. Então, voltemos aos nossos 2 aposentados do início. Os mesmos 800 mil, a mesma idade de 65 anos, o mesmo mercado. Um morre rico aos 92, o outro sem nada aos 78. Agora você sabe a verdadeira diferença. Não foi sorte, não foi uma escolha de ações, não foi um consultor mágico. Era estrutura, era flexibilidade e a disposição para fazer pequenos ajustes chatos quando parecia desnecessário. É assim que você evita o penhasco dos 78 anos, não prevendo o mercado, mas criando um plano mais inteligente, um plano que não precisa prever o mercado. Se isto ajudou você a enxergar a aposentadoria de outra forma, um favor. Inscreva-se no Andy Explains Money. A seguir, vamos analisar o custo real de solicitar a Previdência Social antecipadamente. O número aos 62 surpreende quase todo mundo, e a idade específica em que a maioria das pessoas realmente deveria solicitar. Aqui está a verdade. A maioria dos aposentados deixa de 60 mil a 160 mil dólares na mesa, apenas por reivindicar no ano errado. Essa decisão, combinada com a lição de hoje, é o que realmente importa. Isso separa os aposentados que prosperam dos que entram em pânico silenciosamente.